E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renato Rodrigues e hoje vamos estar trabalhando um pouquinho de língua portuguesa e vamos estar falando de um assunto bastante pertinente, principalmente no Fundamental 1, que é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, essa aula é válida bastante aí para os meus alunos de terceiro ano, mas também é válida aí para os alunos que estão começando lá no segundo ano, alguns alunos de quarto ano, quinto ano que têm alguma dificuldade, isso também ajuda. E para qualquer aluno aí que esteja querendo relembrar um pouco a respeito desse assunto. Tá joia? Então, simbora aprender. E antes de começarmos a falar a respeito de classificação de palavras quanto a número de sílabas, devemos nos lembrar o que é sílaba. E acredito eu que o seu professor já deve ter falado, né, ou você já ouviu falar em algum lugar, que sílaba tem a ver com som. Sempre que você fala de uma sílaba, você está falando de um som. E aí a gente deve se lembrar que, naqueles dois tipos de letras que eu tenho, que são vogais e consoantes, né? Nesse momento a gente estuda esses dois tipos de letras. A gente tem aquelas letras que têm sons próprios e aquelas letras que não têm som próprio. Você se lembra quais são aquelas que têm som próprio? Exatamente, são as vogais. Lembrando, A, E, I, O, U. Tudo bem? Relembrou? E as outras, que são chamadas consoantes, elas não têm som próprio. Elas precisam de uma vogal para aí sim conseguir formar uma unidade sonora. Conseguir formar um som seu, digamos assim. E a partir desse momento, a gente pode também deixar bem claro que toda sílaba, que é um som, né, já sabemos disso, tem que ter pelo menos uma vogal. Ficou claro? Toda sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Do contrário, não consegue se fechar uma unidade sonora. Tranquilo? Beleza, então. Mas aí você pode se perguntar, numa sílaba pode haver mais de uma vogal? Pode. Pode ter duas, pode ter três. E uma sílaba pode conter apenas uma consoante? E a resposta é não. Já que a consoante não tem som próprio, e a sílaba é justamente som, então nós não conseguimos entender na língua portuguesa uma consoante determinando uma sílaba. Tranquilo? Então, obrigatoriamente, uma sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Pode ter mais de uma? Pode. Porém, não pode ser composta apenas de uma consoante. Lembrando que ela pode ter mais de uma consoante, mas obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma vogal. Tranquilo? Então vamos à nossa classificação. As palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas da seguinte forma. Monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Vê que esse termo mono quer dizer um. Tranquilo? Dissílabas são palavras que têm duas sílabas. Tranquilo? Duas sílabas. Trissílabas são palavras que têm três sílabas. Joia? E para finalizarmos a nossa classificação, nós entendemos que palavras que têm 4 sílabas ou mais, 5, 6, 10, 15, todas essas que têm de 4 sílabas para mais, a gente chama de polissílabas. Tranquilo? Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílabas, 4 ou mais. Tranquilo? Espero que tenham conseguido entender até aqui. Não entendeu? Volta o vídeo. Você pode aí rever várias vezes até você conseguir compreender. Tranquilo? E para fazermos um pequeno resumo, uma pequena análise, vamos entender que palavras monossílabas, que são palavras que têm apenas uma sílaba, concorde comigo que ela tem que ter pelo menos uma vogal. Não é verdade? Palavras dissílabas, que são aquelas que têm duas sílabas, tem que ter no mínimo duas vogais, uma para cada sílaba. Palavras trissílabas são aquelas que têm 3 sílabas, elas necessitam ter pelo menos 3 vogais. Podem ter mais, óbvio, mas pelo menos uma em cada sílaba, ou seja, pelo menos 3 vogais. E assim por diante. Agora, vamos
Vamos fazer algumas classificações para ver se a gente conseguiu realmente entender esse conteúdo. Aqui no quadro eu separei pelo menos 3 palavrinhas, depois a gente muda, coloca mais outras 3 palavrinhas para finalizarmos esse conteúdo. Então aqui, classifique, o conteúdo é classificar as palavras conforme o número de sílabas. Eu tenho letra A, escola, letra B, sal, letra C, queijo. Tranquilo? Vamos na primeira palavra. Você vai perceber que, para separar essas sílabas, eu sempre tenho que tentar entender, ouvir os sons que formam essa palavra. E os sons que formam essa palavra são as famosas sílabas. Entendeu? No caso da palavra escola, eu consigo identificar 1, 2, 3 vogais. Tudo bem até aqui? Significa que é uma trissílaba? Não necessariamente. Mas isso me ajuda bastante a identificar os sons dentro dessa palavra. Certo? Veja bem, se eu for fazer uma divisão bem rápida na palavra escola, onde eu conseguir perceber a unidade sonora, o som dentro dela, eu posso fazer uma breve separação, digamos assim. Escola. Tranquilo até aqui? Pode tentar aí várias vezes. Isso é um exercício, você tem que tentar, ir treinando. Conforme você for treinando, né, falando, ouvindo, você vai identificando cada vez mais os sons dentro das palavras. Eu já consegui entender que a palavra escola, eu consigo dividi-la da seguinte forma. Escola. Tudo bem até aqui? Escola. Bem tranquilo, né? Conseguiu sentir, conseguiu ouvir esses sons? Legal. Agora eu preciso classificar. A classificação é conforme o número de sílabas. Então eu tenho 1, 2, 3 sílabas. Vocês se lembram de como que se chama palavras que têm 3 sílabas? Como que elas são classificadas? Lembra, né? Se não lembrar, volta um pouquinho o vídeo aí, você vai conseguir entender. Mas 1, 2, 3 sílabas, nós chamamos de trissílaba. Joia? Tranquilo até aqui? Palavras que têm 3 sílabas são consideradas, classificadas trissílabas. Vamos para a próxima. Letra B, sal. Sal de cozinha, esse sal que a gente usa para salgar os alimentos, digamos assim. Essa palavra, que é bem tranquila, acredito eu, você está identificando quantas vogais? Fácil, né? Eu só estou vendo uma vogal. Se uma palavra tem apenas uma vogal, não tem para onde eu fugir. Significa que ela só pode ser monossílaba. Então não há nem necessidade de a gente tentar separar alguma coisa. Você pode ter se perguntado, mas eu estou ouvindo um som de U. Mas não se esqueça, L no final de palavras, na verdade no final de sílabas, mas a gente entende como final de palavra aqui, ele tem o som de U. E tendo o som de U, não significa que a letra L se tornou uma vogal. Ele continua sendo uma consoante. E sendo uma consoante, eu entendo que ele não tem som próprio. Por isso, sal não se separa. Tranquilo? Tendo apenas uma sílaba, a gente entende ela como monossílaba. Tudo bem? Agora vamos para a última palavra nesse rol. Agora vamos para a última palavra dessa classificação. A palavra queijo, eu estou identificando que ela tem 1, 2, 3, 4. 4 vogais. Nossa, tudo isso de vogais? Significa que ela é uma polissílaba? Não necessariamente. Lembra que eu posso ter mais de uma vogal dentro de uma sílaba. Mas eu tenho que obrigatoriamente ter uma vogal por sílaba. Tranquilo? São premissas. Você entendeu essas ideias iniciais, com certeza você entende todo o restante. Mas vamos lá. Quando eu falo a palavra queijo, para começar,
na língua portuguesa, a letra Q sempre vem junta com uma outra letra, que é a letra U. Então, o Q primeiro e a letra U logo em seguida. E aí, depois dessas duas letras, vem uma outra vogal diferente da letra U, que pode ser o A, o E, o I ou o O. O U não pode ser, porque o U já está aqui, certo? Nesse caso, na palavra queijo, a próxima letra é o E. E dentro dessa mesma sílaba, eu ainda tenho a letra I, para formar quei. Quei. Bom, são tipos de sons que eu formo, inclusive em palavras como cadeira, mamadeira, saladeira, ratoeira. Percebeu que esse E e esse I, nessas palavras, eles não se separam? Essas duas letrinhas estão juntas. E assim elas ficam. Entende? Nesse caso aqui, eu entendo que sempre que o E estiver com um som mais forte do que o I não consegue se separar. Mas é legal a gente treinar bastante esses tipos de palavras que tem esses encontros vocálicos. Encontro vocálico é um encontro de duas vogais, tá? Ou mais. Nesse caso aqui, o E e o I, eles não se separam também. Então, por isso que fica queijo. Tranquilo? Mais pra frente explicamos melhor a respeito de encontros vocálicos. Aqui é só para a gente conseguir entender as sílabas. Se a gente conseguir entender que em muitas palavras o E e o I não se separam, como as que eu falei, cadeira, mamadeira, saladeira, ratoeira, entre outras, já ajuda bastante. Tá bom? Nesse caso, queijo tem duas sílabas. Uma, duas. Então eu entendo que com duas sílabas, classificada como dissílaba. Tranquilo até aqui? Vamos fazer mais uma série. E aqui temos mais 3 palavras para a gente poder concretizar e finalizar, de repente, tirar as maiores dúvidas a respeito desse tipo de conteúdo. Tudo bem? Então, na letra D, eu tenho a palavra amarelo. Amarelo, vamos perceber que temos 1, 2, 3, 4 vogais. Quer dizer que eu posso ter uma palavra que tenha até 4 sílabas, digamos assim. Pois eu consigo identificar 4 sons diferentes. Pode ser. Mas a gente viu que na palavra queijo, um pouquinho anterior, nem sempre isso funciona. Tem que ler muito bem a palavra, tem que entender bem o som, né? Antes de sair aí dividindo e classificando. Mas vamos conseguir aí, vamos tentar sentir quantos sons eu tenho dentro dessa palavra. A, ma, ré, lo. Conseguiu identificar esses sons? Ficou fácil entender dessa forma? Sílabas que eu tenho consoante e vogal uma do ladinho da outra, fica mais fácil perceber. Concordo com você. Mas na palavra amarelo, eu tenho uma situação aqui peculiar. Percebeu que essa letra A está sozinha? Ficou sozinha como um som dentro dessa palavra? A, ma, ré, lo. Lembra só? A vogal pode formar uma sílaba? E a resposta é sim, pode formar uma sílaba. Afinal, uma vogal tem som próprio. E se sílaba é som, então uma vogal pode ser uma sílaba. Tranquilo? Jóia. Quantas sílabas eu tenho mesmo? 1, 2, 3, 4. Palavras que têm 4 sílabas ou mais recebem uma classificação especial. São chamadas polissílabas. Tudo bem até aqui? Beleza. Letra E. Transporte. Olha só essa palavra. A, O, E. Eu tenho uma palavra que tem muitas consoantes, mas só tem 3 vogais.
Pode acontecer? Pode acontecer sim. Lembrando que cada sílaba tem que ter pelo menos uma vogal, não é verdade? Então, a palavra, vamos tentar senti-la, né? Os sons dentro dela, no caso. Transporte. Transporte. Conseguiu entender aí? Legal. Então, eu consegui identificar as seguintes sílabas. Transporte. Bom, eu chamo a atenção sua para essa sílaba aqui. 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 consoantes. Só uma vogal. Mas não importa, essa única vogal, ela transmite o som dela para toda a sílaba. Tanto que transporte, eu consigo identificar, sentir que tem uma letrinha A bem aqui no meio. Tranquilo? Consigo ouvir as outras consoantes também no meio. Mas o mais importante é conseguir identificar pelo menos a vogal. Tranquilo? Jóia. Transporte tem 1, 2, 3 sílabas. Tranquilo até aqui? Se ela tem 3 sílabas, a gente já viu no exercício anterior que ela é classificada como trissílaba. Tudo bem? E vamos para a última palavra. Inclusive, essa última palavra está num texto bem legal, bem bacana, que nós lemos esses dias aí, nas aulas, que é um conto muito bacana, chamado Ali Babá e os 40 Ladrões. Texto bem bacana, bem legal, nós lemos em sala de aula, alguns coleguinhas leram lá na sala de aula também, né? E se você estiver assistindo nesse momento, você vai se lembrar bem dessa palavrinha aqui que a gente trabalhou também lá na sala de aula. A palavra oásis, ela é composta de 1, 2, 3 vogais. Dá para identificar, ó, as vogais. O, A, I. Tudo bem? Quer dizer que é uma palavra que pode ser até trissílaba, digamos assim. E se eu for tentar sentir o som novamente, eu fico com o, a, zis. Já está separado aqui. Não dá mais para separar além disso, né, na verdade. O O pode ficar sozinho como vogal? Sim, pode ficar sozinho. O A, já vimos que ele pode ficar sozinho também, certo? E, para terminar, eu tenho cis. O S não pode ficar sozinho. Por isso que o I está aqui, puxando um de cada lado para si. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 sílabas. 2 delas compostas de apenas uma letra, o O e o A, que, tendo som próprio, podem formar sílabas. Sendo 3 sílabas também, a gente tem uma trissílaba. Conseguiu clarear um pouquinho aí a respeito de sílabas? Espero que sim, espero que tenha ajudado, né, você aí a fazer as suas atividades. Vira e mexe, o professor está pedindo, né, separação silábica, como é que faz e tal. Se esse vídeo ajudar, assista. Assista quantas vezes você quiser. Compartilhe com quem você acha que pode ajudar, né? Muitas crianças aí de ensino fundamental têm uma certa dificuldade na fazendo a separação silábica. De repente, é uma ajuda a mais aí para esses coleguinhas poderem estar adquirindo esse conhecimento. Tranquilo? Lembrando, uma matéria super importante, sempre sendo pedido na escola. Tá bom? Então, mais uma vez, espero que tenha ajudado.